Hoje nós vamos desmontar um rádio despertador e vamos ver o que está dentro dele e como ele funciona. Basicamente são 4 sistemas que nós vamos analisar: o sistema de energia, o despertador ou o próprio relógio, a estrutura do aparelho e também vamos dar uma olhada no rádio. Então vamos começar com o sistema de energia. Eu já cortei esse plug aqui para a gente olhar dentro. E nós podemos observar que tem 2 entradas, então são 2 fios. Certo? Esses 2 fios são conectados ao transformador. O transformador existe 3 componentes principais: o enrolamento primário, o enrolamento secundário e o núcleo de ferro. No enrolamento primário, o fio é enrolado uma certa quantidade de vezes. No enrolamento secundário, ele é enrolado um pouco menos do que no primário. Por isso, ele é um transformador abaixador. O que esse transformador faz é transformar 120 volts de corrente alternada em 9 volts de corrente alternada. Porque os componentes do nosso despertador trabalham com baixa energia. Então ele joga para baixo. A forma como ele faz isso é que esta bobina induz um fluxo magnético no núcleo de ferro que induz uma corrente no enrolamento secundário. E como ele tem menos voltas, essa tensão é transferida com valor menor. Sai um menos volt, no caso 9 volts aqui. Se ele tivesse mais voltas, ele sairia com mais volts. E o núcleo de ferro é que faz essa transferência de energia do primário para o secundário, através da indução eletromagnética. Então essa energia vai vir pelo fio e vai chegar no nosso sistema, no nosso despertador. Então vamos dar uma olhada agora nessa estrutura aqui. É uma estrutura de baixo custo, é feito de plástico moldado por injeção. E vamos dar uma olhada aqui de onde vem e para onde vai a energia dentro dele. Uma das maneiras que tem sido usada para reduzir custo é que basicamente eles estão usando apenas um fixador, ou seja, um parafuso. Quanto mais parafusos você tem, mais fácil é desmontar a peça, mas em compensação fica muito mais caro, porque para cada parafuso você precisa de um robô ou de alguém para ficar apertando, então o custo fica muito alto. Mais parafuso para fora significa mais custo, então eles estão colocando só um. Eles estão fazendo os painéis fixos por pressãozinha, por pressão, ó, desencaixe. Então tem um pino guia aqui e sai tudo. Essa parte aqui, a placa frontal, ela é feita de um plástico, de um acrílico, né, moldado por injeção. Há 2 partes que se juntam, o plástico é injetado no meio e em seguida ele sai. A razão de ser moldado por injeção é que cria-se partes muito precisas, com acabamento muito bom. E quando você precisa produzir em grandes volumes, você pode fazê-lo com um custo muito baixo. E a razão dele ser matizado é porque ele esconde os componentes no interior, exceto quando as luzes brilham para mostrar completamente. Este é o interior. Vamos botar essa parte para fora aqui, vamos ver se a gente consegue. Ok. Podemos observar que é um bloco único. Outro ponto que eles reduzem o custo é não fazer várias partes, fazer uma pasta única. Põe tudo junto e não precisa ficar montando. Vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui agora, antes de voltar ao sistema de energia. A carcaça foi montada por injeção. Há 3 partes para o molde. Uma de um lado, uma de outro. E uma parte entra no núcleo e o plástico é injetado. Uma das maneiras que tem sido capaz de reduzir bem o custo das montagens é moldar os botões dentro da carcaça. Há uma borracha envolvente nesses buracos e existe um pedacinho aqui que não tem o plástico duro, o que permite os botões mexerem livremente, né? Então, quando você aperta um botão desse, você conecta algum interruptor ali embaixo e ele faz uma função. Na parte de trás, você tem um lugar para a entrada de bateria de 9 volts, né? Basta deslizar e você empurra, ela vai ligar. E ela se comunica nesses 2 conectores aqui, ó, que também são de baixo custo, muito baixo custo. E não precisa de porta, porque a guia mantém ela presa aí. Outra maneira de reduzir custo. A forma como isso foi feito, você viu dos mods, né, que vem de um lado e de outro. E aqui você pode ver aonde o plástico é injetado. Ó. Tem um lugar exato. Neste ponto aqui, ó, havia um pedaço de plástico aqui que ficou para fora. Ele quebrou. Eles quebram ele para não ficar resíduo. E podemos ver que toda a estrutura foi feita de forma a reduzir custo. A bateria, os botões, né? Se você não tem muito parafuso para colocar, tudo isso reduz custo. Ok, vamos dar uma olhada de novo na alimentação.
Bom, vamos tirar essa parte superior aqui, onde estão os botões de suporte. Solta aqui, ok. Pode ver que a energia chega nesse lugar aqui. Vou soltar isso aqui, isso. Ó. Então nós podemos ver aqui, ó, 4 diodos, certo? Em fila aqui, ó. Esses diodos têm a função de retificador. Eles convertem a corrente alternada em corrente contínua. Porque a corrente alternada é uma senoide, ela flui assim, e flui nos dois sentidos. E a gente precisa cortá-la para fazer ela ir em um sentido só. Então eles pegam uma senoide e cortam e fazem uma onda assim. E ainda é um pouco oscilatório. Então esses capacitores vão fazer ficar mais suave, suavizar isso. Porque esses componentes eles não trabalham bem com corrente alternada, que fica variando muito. Eles querem uma corrente direta, contínua. E é isso que essa parte retificadora faz com o capacitor. O diodo e o capacitor. Vamos dar uma olhada no relógio aqui agora. Aqui nós temos o nosso circuito integrado, que é o cérebro do relógio. E o que ele faz é o seguinte. Ele gera um sinal através de um oscilador de cristal, né, no caso do quartzo. Esse quartzo é programado para funcionar numa certa frequência. Quando a eletricidade passa por ele, ele oscila numa frequência particular e produz uma tensãozinha. Então essas divisões muito precisas de tempo transformam em contagens. Pode ser 60 Hz ou 60 vezes por segundo. O que você precisa é ser capaz de separar essas divisõezinhas em minutos e horas. E a partir desse sinal, enviar isso para a sua tela de LCD, através da fita cabo. Então nós temos aqui o fita cabo e nós temos aqui, ó, um display de 7 segmentos. Ele é chamado de 7 segmentos porque ele tem 7 barrinhas para cada número. Cada númerozinho é formado de 7 barrinhas, né? Então eles exibem os minutos e as horas. Há LEDs aqui também para indicar que é antes do meio-dia ou depois do meio-dia. LED significa diodo emissor de luz. E é uma forma de custo muito baixo e eficiente para exibir números, hora, minuto. Então, os LEDs são montados dentro dessa peça, um pequeno pedaço de plástico aqui, e no interior há um tipo de caixa com um LED muito potente, muito intenso. Quando ele acende, ele esparrama a luz por essa barrinha e ela fica toda preenchida, a gente vê ela cheia. Né? Então o LED ilumina todo esse segmentinho, desses 7 segmentos, cada um LED em cada segmento desses 7 segmentos. No lado de trás aqui nós temos uma placa de circuito impresso. Né? Isso ajuda a direcionar a energia para cada pontinho do meu display de 7 segmentos. Né? Para não ter excesso de fio, a gente faz uma placa de circuito impresso. Então isso, por exemplo, eu quero escrever 6h30, ele manda a energia para o lugar certo para mostrar. Temos um jump aqui. Né? O jump serve para você mudar a funcionalidade do equipamento. Você coloca o jump, ele funciona de um jeito. Se você tirar esse jump, ele funciona de outro jeito. Né? Você transfere a energia para outro lugar. Então temos esses pequenos pontos brancos aqui também, ó, 4 pontinhos brancos, que são o seguinte, essa plaquinha, ela tem 4 barrinhas para baixo, né, que entram na placa de circuito impresso, aí uma chapa quente encosta nela e derrete e faz eles fixarem. É um método muito barato para se prender partes e muito eficiente. Tá? Então essa é a parte do relógio. E os botões, vamos falar um pouco sobre a interface. Quando você aperta um botão, ele provoca o movimento dessas hastes aqui, ó, que são bem flexíveis, muito boa. Os pinos são conectados por pequenos impasses aqui, plásticos, ó, são bem flexíveis, né, que permitem que eles se mexam. Né? E essas peças apertam os interruptores lá embaixo. Então quando você pressiona um botão, você acaba apertando esses interruptores. Então quando você quer uma soneca de manhã, por exemplo, você aperta o botão desse e ele faz com que o interruptor seja acionado. Essa peça é uma peça bem engenhosa, né? Porque tem um monte de pinos, tem esse alto-falante aqui, né? E ele também tem a parte da antena aqui, ó, esse enrolamento de fio de cobre aqui, que é a antena, né? Essa antena para AM e FM. Os sinais vêm aí, temos um fio quebrado aqui, né? Os sinais vêm e eles vão para esta coisa aqui, ó, que é a configuração de 4 capacitores variáveis, né? Que ajudam a sintonizar frequências que não queremos. Então, quando queremos voltar nossa marcação para 101,1 FM, ou queremos ir para 538 AM, qualquer estação que a gente quiser, isso nos ajuda a selecionar. E os capacitores variáveis vão ajustar e filtrar a frequência que nós desejamos.
Essas duas coisas aqui, ó, esses fios enrolados, são chamados indutores. Eles são utilizados para oscilar numa frequência fixa, né? E quando eles estão juntos com o capacitor, eles também ajudam no exercício das funções do rádio. Esse cara aqui é um chip de circuito integrado, que é o chip do rádio. Tá? Ele ajuda a demodular a frequência, porque ele separa a música da onda original, porque a onda de rádio é enviado numa frequência diferente da onda da música. Então existe a modulação em amplitude, que é o AM, que muda a amplitude da onda, e existe a FM, que é a modulação em frequência, que muda a frequência da onda. Então você altera o som original para ser enviado e depois você tem que desmontar isso daí, separar o som do rádio. Esse chip, basicamente, ele resolve isso. Ele separa a música do sinal original, tá? E antes de ir para os alto-falantes, aqui, ele tem que passar por esse carinha aqui, ó, que é um resistor variável, né? Também chamado de potenciômetro. Então, quando eu altero essa resistência do circuito aqui, eu aumentando ou diminuindo, eu aumento ou diminuo o volume. Eu mexo na resistência, eu mudo a energia que vai ser mandada para os alto-falantes aqui, até um fio soltou. Então, na verdade, os fios jogam energia nesse alto-falante, que nada mais é do que um fio enrolado, uma bobina de cobre e um ímã, né? E um cone de papel aqui flexível, que permite vibrar. Então, quando a energia entra no enrolamento, produz uma alteração do campo magnético, que faz essa bobina subir e descer, emitindo som. E aqui vocês podem ver dois interruptores, né? Temos o interruptor que controla se vai ser a música AM ou FM, e esse outro aqui que pode controlar, por exemplo, algumas funções como ligar o despertador ou mudar a campainha, né, do rádio e coisas assim. E podemos ver também um resistor aqui. O resistor serve para impedir, reduzir a corrente, né, que pode ser útil porque uma corrente alta pode queimar os componentes do circuito. Temos aqui transistores, ó, que são nada mais do que interruptores. E esses caras aqui, ó, são filtros, né, que ajudam a limpar o sinal, a tirar ruídos ou interferências. Então eles deixam um sinal mais limpo, né, mais puro. E aqui na parte de trás nós podemos ver um circuito impresso, né, os pontos onde conectar a bateria. Essa placa aqui atrás, ó, cheia de circuitos, basicamente é uma placa de fibra de vidro, onde foi colocado uma chapa de cobre e foi usado um produto químico, né, chamado processo photomotion, né, que é semelhante a você remover aonde você não quer que tenha contato. Então o que ele faz ele joga um molde por cima, né, emite uma luz, essa luz reage aonde ele quer que reage, onde não reage, o cobre sai. E aí fica essas fitinhas bem fininhas, né? Muito, muito finas e organizadas, que conecta todos os componentes que você precisa aonde eles querem que sejam conectados. É muito eficiente, um custo baixo, né? Você apenas encaixa o equipamento de cá e solda aqui, já está na trilha certa, né? E todos ficam conectados sem muito fio, sem precisar de muito espaço, né? Você pode ver que é diferentes componentes, né, na parte de trás, e você conecta todos aqui pela chapa de circuito impresso. Bom, esse foi o rádio relógio e as suas partes como funcionam. Espero que vocês tenham gostado.